Tudo bem? Desculpe aí pelo atraso em mandar o vídeo e tal. O pessoal já deve ter falado sobre o nosso tema, que é sobre acessibilidade. Então, como a gente focou nessa parte dos leitores de tela, para se adaptar aos leitores de tela, as páginas web têm que entrar numa conformidade. Tem alguns parâmetros que se devem seguir para fazer essas páginas e é isso que eu vou abordar. A estrutura da apresentação vai ser a apresentação, que eu já comecei a falar, e sobre a conformidade, as ferramentas que a gente pode usar para tentar atender essa conformidade e uma pequena demonstração. Vamos lá. A necessidade. Como eu falei, algumas pessoas que têm deficiência auditiva, ou então, aliás, visual, podem utilizar dos meios eletrônicos de computador com esses leitores de tela que já foi apresentado. Por que precisa ser as páginas da internet precisam estar em conformidade? O leitor de tela, ele funciona, ele pega o código fonte, então ele não lê todo o aplicativo, mas ele reconhece já HTML e tudo mais, então ele lê o código fonte. Então você tem que deixar opções de atalhos que você coloca efeitos visuais, imagens, algum flash, você tem que colocar opções para que não limitem a acessibilidade dessas pessoas. Como tem algumas formas de prioridades que você deve atender para satisfazer essa conformidade de acordo com o quanto você vai limitar uma pessoa com a ação. Vamos ver aqui. O órgão regulamentador é o W36, o pessoal já conhece tudo mais. Eu deixei aqui o link. Ele que regulamenta a maior parte das coisas da web, página de CSS, HTML, tudo como é que vai funcionar, né? E a parte do W3C que funciona para essa parte de acessibilidade é esse WCAG, que tem duas versões. Tem essa daqui, a 1.0. A abreviação, na verdade, é sobre Web Content Accessibility Guidelines, o 1.0. E tem também a 2.0, que é a mais recente. A diferença é mais porque a 2.0 vai contemplar as novas ferramentas que apareceram desde a 1.0. A 1.0 é de 1999 e a 2.0 é de 2008. Então, coisas como ela aproveita muito das ferramentas que o CSS disponibiliza. Eu até pensava que o CSS limitava assim, a acessibilidade, mas ele é muito bom porque separa as estruturas. Então fica fácil para o leitor de tela saber o que é um parágrafo e relatar isso para o usuário. Bom, como eu falei, existe o WCAG faz isso limita aí pelos níveis de acessibilidade, que depende da exclusão, tipo, volta, desculpa, pela exclusão, que é você faz alguma coisa e a pessoa não consegue saber o que é que está naquela página. Tipo, ela não consegue usar aquela página por causa que você colocou uma ferramenta lá, colocou, por exemplo, alguma coisa que você tinha que fazer login e tal, e de alguma forma, por meio visual lá, e não consegue ler. Ou então por dificuldade. São 3 níveis de prioridade que você deve atender. A página é o que você deve, né? Aquilo que você tem que fazer realmente é a prioridade, que deveria ser feito, porque aí se você fizer, você vai melhorar a acessibilidade, você não vai deixar muitas pessoas fora de ler essa página. E o que você pode fazer, que é para melhorar e deixar uma conformidade melhor, se assim posso dizer. Bom, aqui eu botei um link de uma coisa que é muito prática para quem está fazendo o site e tal,
é para ver aqui, essa página aqui tem uma checklist. Aqui tem a lista de prioridades, ó, devem, deveriam, podem. E tem essa prioridade, aí tem a checklist. Então você pode fazer, por exemplo, da prioridade 1, né, que devem, então 100%. Aí aqui você pode marcar, ó, você vai verificando lá e se tem ou se não tem, ou se não usa, né? Tipo, é alguma coisa que você não usa. Aqui, por exemplo, eu vou ler só essa daqui para ficar breve. Fornecer um equivalente textual a cada elemento não textual, por exemplo, por meio de alt e long dash, né? Porque aqui, com esse alt e esse long dash, você pode digitar, por exemplo, tem uma imagem, tipo imagem de uma casa, né? Que é muito utilizado esse exemplo. Imagem de uma casa. Aí você, por meio desse alt ou desse long dash, você pode colocar casa amarela. Então, quando o leitor de tela for passar, ele vai lá ver casa amarela. E aí vai poder relatar isso. Aí, vamos ver mais. Aqui ele explicando imagens gráficas, regiões de mapa de imagem, animação, applets, né? Muito importante. Porque às vezes esses applets que a gente faz, por ele ser dinâmico, deixa o leitor de tela não consegue ler. E tá aqui, muitos exemplos. Aí tem aqui o caráter geral, ele vai separando essa checklist, é bem interessante. São extensos, é bem extenso. E mais, porque com essa checklist, você é uma das formas que você testar se o site está com conformidade, né? Tem a ferramenta, aí você testa com a ferramenta. Aí para ficar mais seguro, você testa com essa checklist, você vai fazer sim, sim, não, você mesmo. E é claro, o teste simulado, que é uma pessoa usando o leitor de tela entrando no site. Aqui as ferramentas de teste. Tem algumas, eu gosto dessas, desculpa, eu vi essas duas aqui que eu gosto, e eu vou mostrar aqui só o ERA. O Examinator também é em português, as duas têm necessidade de português, então vamos ver o ERA aqui. Tá aqui, ó, ele explica um pouquinho o que é o ERA, bem fácil. Então, vamos por nossa página querida, eu já tinha feito aqui, do IFCE. Aí ele vai rever aqui. Às vezes ele custa um pouco e tal, porque ele vai fazendo checklist. Aí depois ele vai mostrar. Só um minuto porque isso é ao vivo, teoricamente. Tá aqui. Olha aqui como ele faz, né? Ele separa aqui, ó. Tá vendo? Ele tá usando aqui na primeira versão do WCAG. Aí ele vem as prioridades que eu falei, a primeira, a segunda. Aí o que ele verificou, o que foi bem sucedida, o que foi mal sucedida e o que foi que não é aplicável. Ele verificou, mas tipo não tem aplicação para o site. Vamos ver o que interessa, que é mal sucedida. Ver se a gente entende. Ó, é aquele primeiro que eu falei até. Forneça um texto equivalente para o texto, todo elemento não textual. Pode ser feito através de alt, exatamente aquela checklist lá. Tem outra incorreta aqui, ó, certifique que as páginas são usáveis quando script, applet ou outros objetos se encontram desativados ou não suportados. Se isso não for possível, forneça informações equivalentes numa página alternativa e acessível. Que está lá um applet, aí às vezes não é acessível, não pode ser, não é utilizado, aí você está lá com informação importante daquele applet, porque às vezes é dinâmico e tal, então você tem que pôr essa informação numa outra página, numa página mais acessível. Aqui a examinação do ERA e pronto. Aqui só a biografia e os links. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode me perguntar por e-mail ou tirar dúvida com um dos meus colegas que estejam presentes. Obrigado e tchau.